Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Cruzeiro iniciou sua preparação para enfrentar o Botafogo na quarta-feira. O time representou ontem, treinou. Hoje à tarde tem treino, possivelmente com portões fechados. O Cruzeiro já sabe que não poderá contar com o Dedé, que está na seleção brasileira. Arrascaeta sentiu um incômodo na perna também, não vai para o jogo. E aí, Pio, dá para ter uma ideia? Tem um reforço. Rafael Sobis voltou do departamento médico, está à disposição do Mano. Dá para ter uma ideia aí no possível time que enfrenta o Botafogo amanhã, não? Inclusive, o Arrascaeta nem em Belo Horizonte está, porque ele se apresentou à seleção uruguaia, também foi convocado para um amistoso. Vai ser avaliado pela seleção, pelos médicos, pela comissão médica da seleção do Uruguai, e aí, se ele tiver condição de jogar, joga. Se não, não joga. O Mano Menezes falou que ele não tem nada. O próprio departamento médico do Cruzeiro disse que a situação dele não preocupa. O Mano foi perguntado isso na coletiva pós-jogo, no empate com o Internacional. Então, o Arrascaeta não deve ser problema, mas desfalque ele é por conta da seleção também amistoso da seleção uruguaia. A diferença é que o Uruguai tem um amistoso só por fazer, a seleção brasileira tem 2, e aí o Arrascaeta volta com certeza há tempo de enfrentar o Palmeiras, uma situação diferente do Dedé. Falando de time do Cruzeiro para a partida contra o Botafogo, aí foi como eu comentei no primeiro bloco. O Mano, ele vai decidir, né, obviamente que ele já tem essa ideia na cabeça, ainda não tornou essa ideia pública, se ele vai poupar mais atletas nessa partida de amanhã contra o Botafogo, ou se ele vai colocar mais jogadores considerados titular nesse jogo no Rio de Janeiro, ou se ele vai fazer esse tipo de mudança jogando contra o Sport em Mas Recife. algumas coisas dá para a gente poder já imaginar, porque, por exemplo, o Henrique e o Robinho não jogaram, podem voltar. Vão voltar. Sim, né? possivelmente. É uma coisa. Você não tem tem o Romero... Aí então... ele pode entrar com o Ezequiel para até poupar o Edilson. Mas você não acha que ele tem que dar um ritmo pro Edilson? Também, mas aí depende da avaliação da fisiologia. Como é que está o Edilson, se o Edilson tem condição de fazer esses 2 jogos, se vai poupar ele agora ou se vai poupar num jogo contra o Sport. Acredito que em nenhuma dessas 2 partidas ele vai ser poupado sim. O Mano vai colocar o Ezequiel para jogar em uma das 2, na minha opinião. Até porque se ele perde o Edilson, ele fica só com o Ezequiel por uma sequência de partidas importantíssima que tem o clube em setembro. Então esse rodízio na lateral direita, na minha opinião, também vai acontecer. Agora, o ataque. Pediu-se muito a entrada do Raniel. O Raniel foi titular no último jogo. Barcos depois entrou no segundo tempo. Te agradou? Você também falava que queria o Raniel como titular. Você acha que, nesse caso, pela situação do Raniel, um menino novo, claro, você acha que deveria jogar esses jogos aí, aproveitar para pegar um ritmo? Ficou afastado um tempo aí por causa de lesão? Tem que ver o que passa pela cabeça do Mano, né, Breno? E saber quem ele quer utilizar no jogo contra o Palmeiras. Vai depender muito quem vai ser o jogador titular do jogo contra o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras é na próxima quarta-feira. Sim, se o Mano Menezes pretender começar com Barcos, ele vai ter um cuidado maior com Barcos. E acredito que o Raniel jogue mais. Se ele quer começar o jogo com o Raniel, talvez ele tenha um cuidado maior com o Raniel e deixe o Barcos jogar. Mas o Mano tem aquela situação que ele fala já há um bom tempo, né? Que ele não quer que os atletas façam 5 jogos seguidos. Eu não estou contando quantos jogos cada um fez de forma seguida, mas se tiver um chegando a 5, ele vai segurar. O Edilson eu acho que tem que jogar. O Edilson precisa jogar. O Pio alertou aí para essa questão de se perder por uma lesão, uma pancada, corre o risco jogando, mas corre o risco treinando também. No treino o jogador machuca. Ele precisa de ritmo, o Edilson, porque ficou um bom tempo parado. Eu espero um Cruzeiro mais forte para esse jogo contra o Botafogo, até porque é uma viagem curta, Rio de Janeiro, e um Cruzeiro mais mexido para o jogo do final de semana, que aí tem que ir lá para Recife, para depois voltar para Belo Horizonte. Acho que o Mano dá uma segurada. O Cruzeiro vai maior. do Rio direto para Recife. Então acho que eu acho que alguns jogadores nem deveriam ir para Recife. Agora, quando você colocou aí que ele ainda depende o que ele vai fazer no jogo contra o Palmeiras, então para você essa titularidade do último jogo do Raniel, ela é provisória? Para mim é dúvida ainda. É dúvida ainda. Eu acho. Eu acho que ainda o Barcos é o titular. Sempre vai ser, o Mano não destaca em momento nenhum que o Raniel é o titular absoluto. Ele sempre coloca essa pulga atrás da orelha de todo mundo, tanto da imprensa quanto dos torcedores. Mas o que fica claro é que o Raniel ele tem mais mobilidade que o Barcos. Ele consegue fazer melhor o papel de velocidade, até pela idade, pela forma de jogo. É um ataque menos estático. Estático. E ele tem feito gols. Teria feito o gol da vitória, né? Um gol validado se a arbitragem não tivesse errado. Agora, Paulo, você acha que vai ter muito peso nessa escalação do Mano também o adversário? Porque o Botafogo
não vem num momento bom, levou de 4 lá em Porto Alegre do Grêmio, pressão total, assim como o Vasco. Você acha que na hora dele escalar, ele vai refletir sobre esse adversário, a fragilidade do adversário? Fragilidade em termos, né? Porque o time do Botafogo também não tem nada, né, que você vá colocar de bom ali. A escolha é difícil, eu acho que... Até coçou a cabeça para falar do Botafogo aí. Não, é difícil demais, cara. É você complicado. vê o Botafogo jogar hoje... Porque, de repente, a pergunta é Eu acho porque, de que- repente, será que não é mais fácil? Claro, existe a situação da proximidade dos jogos, mas se a gente for analisar Botafogo fora e Sport fora, hoje eu acho que é mais difícil você vencer o Sport fora do que o Botafogo. Mas aí, em contrapartida, Não sei. o jogo do Sport também é não sei. tenso. O Esporte é muito Sport feio. perdeu Muito muitos feio. jogos em sequência. Porque lá é difícil, não? É difícil, mas No o Rio Sport também, também todo tá jogo mal. fora de casa é difícil. Tirando o Flamengo, que tem um time mais encorpado, tem um time melhor preparado, tanto financeiramente quanto tecnicamente, as outras equipes do Rio de Janeiro capengam na Série A. Ah, então Eu Fluminense- acho que o Mano sabe fazer esse tipo de jogo, né? Jogar no desespero do adversário e sair para jogar, fazer uma bola. Eu acho que é isso que o Mano vai usar. Eu acho que o Mano vai usar, lógico que a fisiologia vai ajudar muito, vai, mas ele vai usar um time mais estratégico, parte defensiva e tentar uma bola do jogo. Bom, antes da gente ouvir aí o volante Lucas Silva, eu tenho uma dica para você que se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. O volante Lucas Silva falou sobre o jogo contra o Botafogo. É complicado quando se perde de goleada. Imagino que eles vão tentar algo diferente e aí onde a gente pode sobressair, ter alguma ideia diferente. Talvez eles saiam um pouco mais para o jogo, propor um pouco mais o jogo. A gente não interfere, a gente não tem culpa do que acontece do lado de lá. A gente tem que ir fora de casa como a gente tem buscado, jogo equilibrado e somar pontos. Ô, Breno, Por aí, né? a gente levantou a questão aí, você do Sport ou do Botafogo, quem é melhor enfrentar jogando Quem é fora mais de casa? difícil jogar? Hoje, na tabela aqui como mandante, o Botafogo com 10 jogos somou 19 pontos como mandante. 10 jogos Botafogo, 19 pontos. O Sport, 11 jogos, 16. Então aí seria mais fácil. Mas está bem próximo. Tá parelho, né? Tá bem próximo, mas eu ainda prefiro hoje jogar com o Sport. Mas aí fora eu do acho que com o pesa Botafogo. mais também Momento. na questão da proximidade, né, Guilherme? Porque o Sport é no domingo. É no domingo ou no sábado? O Sport é domingo. Domingo. Lá em Recife. Lá em Recife, e o jogo depois é em São Paulo, na quarta-feira, contra o Palmeiras. Tem um desgaste da viagem e tal. De repente, eu acho que aí fica Eu mais acho fácil que de o Mano vai poupar vai nesse usar jogo, né? o time mais alternativo contra o Sport. Contra o Sport. Não, essa Até pelo jogo do Palmeiras, Sim, né? essa é a questão. O Mano mesmo deixou isso claro na coletiva. Ele tem essas duas possibilidades. A dúvida dele era, vou poupar mais atletas contra o Botafogo ou contra o Sport? Ou então ele Essa poupa é a alguns definição. contra o Botafogo. A alguns certeza contra o Sport. ele vai poupar tanto em um jogo quanto em outro, mas ele pode segurar mais titulares na partida do Sport, por o exemplo. Rafael tá me lembrando aqui, o jogo contra o Sport é no sábado, 4 horas da então tarde. tá certo. Sábado, Então 4 horas. Já ganha mais um dia de preparação. Ganha um prazo ainda maior para poder descansar, esse negócio de viagem. Ganha um prazo para o jogo contra o Palmeiras, mas perde um prazo de jogo recuperação. com o De Botafogo. recuperação. Botafogo. Então vai ter que poupar. É a tabela, é o circuito do futebol brasileiro hoje. E tem que poupar. Tem que poupar. Não dá para O arriscar. Thiago não. Neves está falando agora na Toca da Raposa 2, recebi uma mensagem aqui, e ele falando justamente sobre isso, que ele entende essa proposta do Mano, que ele está se recuperando bem entre uma partida e outra, mas que ele tem a certeza que o Mano vai poupar nesses 2 jogos. Tá aí. Agora vamos ouvir a opinião dos torcedores cruzeirenses com a Ana Cláudia.
Bom, o Ricardo Moura comentou aqui que o Cruzeiro não pode deixar o brasileiro de lado. Corre o risco de não vencer as outras competições. O Murilo Silva falou aqui que se ele fosse humano, não teria dúvida e colocaria o Raniel direto como titular. Barcos pode ficar no banco por enquanto. E agora o Francisco Viana faz uma pergunta, vou mandar essa para você, tá, Edu? Ele quer saber se quando o Fred voltar a jogar, se você acha que o Raniel deve ser o titular. Essa pergunta ela é difícil de ser respondida porque o voltar do Fred engloba muita coisa, né? O voltar a jogar ainda vai depender da parte física do Fred. Ele não vai voltar 100%. O cara ficou quantos meses se ele voltar em outubro? 6. De abril, né? Abril até outubro. São 6 meses. E 6 meses sem jogar, parado, fazendo só trabalho de fisioterapia. Então, tecnicamente, o Fred não desaprendeu, mas fisicamente vai ter um prazo também ainda para voltar. Não é o primeiro jogo, ele não vai estar voando. O Fred vai precisar de uma sequência de jogos. Não dá, por exemplo, para o Fred voltar já num jogo de mata-mata. É muito arriscado. Mas com o Fred 70% fisicamente, para mim ele é o titular e não tem outro. Ó, Paulo, já passou pessoas aqui, ex-jogadores aqui, vou citar nome não, mas alguns já falaram que acham que o Fred só para o ano que vem, pela questão de ter ritmo de jogo, de pegar toda aquela coisa do futebol, aquela disputa, a competitividade. Você acha que é só para o ano que vem ou você acha que ele ainda volta bem esse ano? Não, eu acho que o Fred volta bem, até porque teve aqui o empresário dele, o Franz, falou que o Fred está no momento da vida dele, que ele tem se cuidado muito mais, que ele tem se dedicado muito mais, né? E eu até vi alguns treinamentos, o Fred já atualizando, né, no gramado e tal. Eu acredito muito, até pela característica do Fred. O Fred não precisa correr muito. O Fred ele sabe se posicionar, ele é aquele centroavante que, né, usa muito corpo. Usa muito corpo, usa os zagueiros. Quer dizer, o Fred não precisa daquele condicionamento físico excepcional para jogar. Ele tem que estar bem tecnicamente, lógico, as pernas firmes e tal. Mas é um jogador que dentro da área ele não precisa ter condicionamento físico excepcional para girar e fazer o gol. E o Cruzeiro fez um investimento pesado em aparelhagem para recuperação de atleta e isso pode ajudar muito. Vamos falar mais do Cruzeiro aí no último bloco. Agora um recado para você que gosta de reunir sua família e os amigos para fazer aquele churrasco. Pessoal, seu churrasco com amigos ou familiares não será mais o mesmo a partir de agora. Conheça a Gratar Churrascos e tenha a maior e melhor variedade de carnes nobres para saborear, além de molhos e temperos para deixar o seu churrasco ainda melhor. Você ainda pode contratar a Gratar para fazer o seu evento corporativo. Informe-se pelo 3656-2046 ou pelo WhatsApp 97557-4095. Gratar fica na rua André Cavalcante, 388, no bairro Gutierrez. Passe lá e confira. Falou em churrasco? Gratar é o que há de melhor em carnes nobres. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.